Bem-vindos, viajantes! Hoje vamos mergulhar em um dos maiores mistérios do século XX, um enigma que desafia explicações, provoca debates e desperta fascínio até hoje. Estamos falando do famoso incidente de Roswell, no Novo México, onde em julho de 1947, um estranho objeto caiu do céu, gerando uma onda de rumores, teorias e conspirações que nunca cessaram. O governo disse que era apenas um balão meteorológico, mas será que essa é toda a verdade? Que segredos foram enterrados junto com os destroços naquela fazenda isolada? Quem eram as testemunhas que viram além do oficial? E por que tanta insistência em manter o silêncio? Vamos acompanhar esta história de perto. Em uma manhã de junho de 1947, a rotina no Rancho Foster, no Novo México, foi interrompida por algo incomum. William Brazel, um simples criador de ovelhas, encontrou destroços espalhados por sua propriedade. Eram fragmentos leves, brilhantes e com características que ele nunca havia visto antes. Alguns pedaços pareciam metal, mas não amassavam. Outros tinham uma textura quase plástica, mas não queimavam. Aquilo não parecia vir de nada conhecido. Brazel guardou parte do material e comentou com alguns vizinhos. Dias depois, decidiu levar os destroços à delegacia local, que rapidamente acionou a base aérea de Roswell. O que era apenas curiosidade rural, virou manchete nacional no dia 8 de julho de 1947. O jornal local publicou: RAF captura disco voador em rancho na região de Roswell. Sim, um comunicado oficial do Exército dos Estados Unidos afirmava que um disco voador havia sido recuperado. Por um breve momento, o mundo acreditou que o primeiro contato havia acontecido. Mas no dia seguinte, outra versão surgiu. Segundo as autoridades, tratava-se apenas de um balão meteorológico que havia caído na propriedade de Brazel. O objeto, antes descrito como um disco, passou a ser classificado como parte de um equipamento de monitoramento do clima. A mudança brusca de narrativa deixou a população desconfiada. Por que anunciar algo tão impactante para, em menos de 24 horas, negar tudo? O que realmente foi encontrado naquele campo isolado? Enquanto os militares recolhiam os destroços e evitavam entrevistas, a população local começava a comentar cada detalhe. Pessoas relatavam luzes no céu dias antes do achado, outros diziam ter visto caminhões, deixando a região com objetos cobertos por lonas. Mesmo assim, o exército manteve a versão oficial. A mídia nacional, aos poucos, perdeu o interesse, mas para os moradores da pequena Roswell, aquele incidente nunca foi esquecido. A cidade começava a se transformar no epicentro de um dos maiores mistérios do século. Com o passar dos anos, as teorias só aumentaram. Relatos de testemunhas continuaram a surgir, cada vez mais estranhos. Alguns afirmavam que havia muito mais do que apenas metal nos destroços. Teriam sido encontrados também corpos de criaturas desconhecidas. Outros diziam que Brazel foi pressionado a mudar seu depoimento. A história original foi se fragmentando em versões, suposições e segredos. O que era verdade? O que foi inventado? E mais importante, o que foi escondido? O próprio Mac Brazel, inicialmente aberto e confuso, mudou de comportamento. Relatos indicam que ele foi levado pela Força Aérea e manteve-se afastado da mídia por dias. Quando reapareceu, sua narrativa já era completamente diferente. Disse que se enganou, que o material não era nada demais. Uma mudança drástica para alguém que havia visto aquilo com os próprios olhos. Vizinhos e conhecidos de Brazel também passaram a falar. Alguns diziam que ele havia sido coagido, outros contavam que militares fizeram buscas intensas pela região, recolhendo todo e qualquer resquício dos destroços.
Os boatos começaram a se espalhar, e quanto mais se falava, mais pessoas demonstravam desconfiança sobre a nova versão oficial. Não demorou muito para que novas testemunhas surgissem. Um major da base, Jesse Marcel, que esteve diretamente envolvido na recuperação dos destroços, afirmou anos depois que o material encontrado não era nada parecido com um balão. Ele mencionava fragmentos que não podiam ser cortados, dobrados ou queimados. Disse ainda que foi instruído a não divulgar nada do que viu. A história foi enterrada por décadas e Roswell voltou a ser apenas uma cidade pacata no deserto do Novo México. Mas para muitos, o silêncio era suspeito demais. O contexto político da época também alimentava a dúvida. Os Estados Unidos estavam no início da Guerra Fria, uma era marcada por espionagem, segredos militares e avanços tecnológicos ocultos. Muitos começaram a se perguntar: será que o governo escondeu algo não por se tratar de alienígenas, mas por envolver tecnologia que não poderia ser revelada? Ou pior, e se fosse realmente algo de outro mundo? Relatos paralelos começaram a surgir em outras partes do país, objetos voadores sendo vistos, pessoas alegando encontros com seres não humanos, sinais estranhos no céu. Tudo parecia se conectar de alguma forma com o que começou em Roswell. Naquele ponto, os céticos diziam que tudo não passava de uma histeria coletiva. Já os que acreditavam viam uma tentativa clara de abafar a verdade. E o simples fato de existirem duas versões para a mesma história, uma oficial e outra silenciada, alimentava ainda mais as suspeitas. A dúvida estava lançada. E uma nova pergunta surgia: o que exatamente o governo tentou esconder? Entre os depoimentos mais marcantes está o de Glenn Dennis, um agente funerário da região. Segundo ele, recebeu ligações da base aérea pedindo informações sobre métodos de conservação de corpos que haviam sofrido queimaduras severas, não corpos comuns. Eles perguntaram sobre cadáveres pequenos, frágeis e com estrutura não humana. Glenn teria sido avisado a não comentar nada com ninguém, mas ele falou anos depois, e suas palavras ecoaram por toda a comunidade ufológica. Além de Glenn, surgiram relatos de enfermeiras, militares e moradores que afirmavam ter visto não apenas os destroços, mas também figuras pequenas, com olhos grandes e pele acinzentada sendo retiradas do local do acidente. O governo, pressionado pelas crescentes especulações, resolveu agir. Em 1994, divulgou um novo relatório. Nele, admitiram que a história do balão meteorológico não estava completa. Revelaram que, na verdade, tratava-se de um projeto ultrassecreto chamado Mogul, que usava balões equipados com sensores para detectar testes nucleares soviéticos. Mas essa nova explicação não ajudou muito. Para muitos, foi apenas mais uma tentativa de mascarar a verdade, e principalmente, não explicava os relatos sobre corpos. Mas aqui entra um detalhe curioso. Se era só um balão, por que divulgaram inicialmente que haviam recuperado um disco voador? Por que no dia seguinte mudaram a versão? Seria apenas erro de comunicação, ou a primeira nota foi um deslize que tentaram apagar rapidamente? Mesmo com a explicação oficial, mais dúvidas foram geradas do que respostas entregues. O caso que deveria ter sido encerrado apenas reacendeu os questionamentos. Por que mudar tantas vezes a narrativa? Por que omitir tantos detalhes por tantos anos? E quanto mais o tempo passava, mais surgiam novos elementos e um novo capítulo se aproximava. Um capítulo que envolvia imagens, filmagens e um vídeo que chocaria o mundo. Se a história de Roswell já estava envolta em dúvidas, teorias e contradições, tudo ganhou um novo nível em 1995. Nesse ano, uma fita em preto e branco foi divulgada ao público. Um vídeo que supostamente mostrava algo extraordinário, a autópsia de uma criatura que teria sido recuperada no acidente de 1947. A gravação causou impacto imediato. Mostrava uma sala
sala cirúrgica simples, com luzes frias e uma mesa metálica no centro. Deitada ali, uma figura humanoide, pequena, cabeça avantajada, olhos grandes e braços longos. Homens vestidos com jalecos brancos e máscaras cirúrgicas operavam cuidadosamente, retirando órgãos, analisando tecidos e registrando tudo. O vídeo foi divulgado por Ray Santilli, um produtor britânico, que afirmou ter comprado a filmagem de um ex-militar dos Estados Unidos. Ele alegava que as imagens foram gravadas dentro de uma instalação militar logo após o incidente em Roswell. As reações foram imediatas. Em todo o mundo, jornais, emissoras de TV e revistas investigativas passaram a tratar Roswell como mais do que um simples boato. O assunto virou manchete em diversos países e pela primeira vez em décadas, a possibilidade de vida extraterrestre foi debatida publicamente sem tanto escárnio. Especialistas forenses analisaram o vídeo. Uns disseram que os movimentos dos operadores pareciam reais, compatíveis com procedimentos médicos de verdade. Outros afirmaram que a criatura era uma farsa bem elaborada, usando técnicas de efeitos práticos comuns no cinema. A polêmica dividiu a opinião pública. Enquanto alguns acreditavam que aquela era a prova que faltava, outros viam como uma jogada comercial bem construída. A própria origem da fita foi contestada. Ninguém conseguia localizar o suposto operador de câmera militar, nem confirmar a origem do material. Mais tarde, em 2006, o próprio Ray Santilli confessaria que o vídeo original estava deteriorado demais para ser exibido e que por isso, ele teria feito uma reconstrução dramática com base nas imagens reais. Embora jurasse que o conteúdo era fiel ao original, isso apenas colocou mais lenha na fogueira. Afinal, se o vídeo era uma reencenação, por que não deixaram isso claro desde o início? Por que venderam como autêntico? E o mais intrigante, onde está a fita original? O tempo passou e Roswell não desapareceu. Na verdade, a cidade transformou o caso em identidade. Hoje, o turismo ufológico é uma das maiores fontes de renda do local. Existem museus, lojas temáticas, eventos anuais e até um festival dedicado a visitantes de outros planetas, mas por trás de toda a fantasia comercial, ainda há muitas perguntas sem resposta. O que exatamente foi removido da fazenda de Brazel? Por que tantas testemunhas relataram pressões para manter silêncio? E qual o real motivo do governo para tratar o caso com tanto mistério? Roswell não é só uma história sobre naves caídas ou possíveis seres de fora da Terra. É sobre confiança, sobre o que o público pode ou não saber, sobre até onde vai o limite entre segurança nacional e o direito à verdade. Sejam pedaços de metal alienígena ou apenas restos de um projeto militar secreto, o caso Roswell representa algo profundo, o desejo humano de entender o desconhecido. E talvez, mais do que respostas, o verdadeiro impacto esteja nas perguntas que ainda vagam no ar seco do deserto. E você, viajante, o que acredita? Será um delírio coletivo, uma farsa para obter mídia, ou uma nave realmente caiu ali? Deixe abaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal. Fico por aqui e até a próxima.